Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa pela Rede TV do Paraná, Maturidade, comigo, Maria Lúcia Marzalek. Eu quero agradecer a quantidade de pessoas que estão entrando em contato comigo. Isso é muito bacana, muito legal vocês mandarem para mim algumas para falar assim, olha, eu quero aquela pessoa que já foi aí. E exatamente, eu sou muito obediente e eu trouxe uma pessoa que já veio, né? Acho que no ano de 2024, que falamos aí do tema sobre câncer de mama. Hoje nós vamos aumentar um pouquinho isso. Eu trouxe novamente a doutora Fernanda Carneiro Ronchi. Ela é do Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba e sempre pronta aí a me ajudar, né, a nos ajudar, e estou levando para vocês mais um pouquinho sobre esse tema que é tão difícil falar. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada aí pelo convite, por ter uma outra oportunidade de estar falando com vocês. Mas foi tão importante quando você veio a primeira vez, depois, né, a gente conversou bastante sobre o câncer de mama. Hoje nós vamos falar um pouco mais ampla, assim, da história, não só daquele câncer de mama localizado, mas eu vou deixar você à vontade para você falar sobre tudo que você puder transferir para o meu telespectador, tá? Sobre esse tema que eu acho que é bastante grave, né? Nós estamos aí com números crescentes de câncer, né? Então eu já vou para a primeira pergunta. Não vamos perder a oportunidade de estar aqui com você. Quais são os principais avanços, né, recentes no tratamento de câncer que mais impactam a prática oncológica? Eu acho que a oncologia é uma das áreas da medicina que a gente teve avanços mais importantes, né, na última década, assim. Sem dúvida nenhuma, a imunoterapia é um avanço principal, foi até prêmio Nobel em 2018, né? Então a gente tem drogas, tem tratamentos que estimulam o próprio sistema imunológico do paciente a combater o câncer, né? E isso tem um racional de que tenha um efeito a longo prazo, né? Porque a gente, após o término do tratamento, e isso revolucionou a história de vários tipos. Hoje a gente tem várias indicações para muitos tipos de câncer associada com quimioterapia ou não, e isso tem mudado a história dos pacientes, né? Eu acho que a gente também entendeu melhor como que a célula do câncer adoece, como que uma célula que era normal sofre uma mutação e vira uma célula de câncer. Então a gente mapeou várias vias e a gente consegue desenvolver medicamentos dirigidos para concentrar aquela via, né? Então a gente tem tratamentos mais eficazes com menos efeitos colaterais, né? E a gente tem hoje em dia também o que se chama de anticorpo droga conjugada, que é um anticorpo que ele consegue entregar a quimioterapia ali só na região do tumor também, que aumentou muito a eficácia dos tratamentos. Então, a gente tem um leque muito grande de drogas novas para usar. Para poder ajudar e poder... O anterior, antes de vir essas mudanças todas aí, esses avanços, era mais difícil, né, doutora? Antigamente a gente tinha só a quimioterapia convencional, né, no nosso arsenal, que é uma medicação que ela vai atacar células em replicação celular. Então ela vai atacar a célula de câncer, mas ela vai atacar células sadias da imunidade, do cabelo, e aí todos os efeitos colaterais que a gente conhece, né, são medicamentos fortes, né? E também eles funcionam enquanto está em uso, né? Então, uma vez que a gente suspende a quimioterapia, o paciente também vai perder aquele efeito, né, de tratamento do câncer. E como a medicina personalizada está influenciando aí nessas abordagens terapêuticas no tratamento mesmo do câncer, né? Então, hoje a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso do paciente. Então, eu não falo só que o paciente tem um câncer de mama ou um câncer de pulmão, né? O patologista já vai me dar um diagnóstico melhor do qual é o tipo de câncer que está naquele tecido, né? E aí a gente faz o mapeamento genético desse tumor, principalmente em pulmão, para saber ali qual que é aquela alteração exatamente que o paciente tem, para eu poder fazer o tratamento personalizado, né? Ou vou em busca se, por exemplo, o paciente de mama tem alguma síndrome genética por trás, e aí eu consigo fazer um tratamento dirigido para aquele tipo de câncer com aquelas características. E atacando isso, você consegue equilibrar aí essa doença?
a gente consegue resultados muito melhores do que fazer um tratamento às cegas, por exemplo. Né? Porque hoje, né, a tecnologia está tão avançada que, graças a Deus, né? Graças a Deus. E quais são os desafios hoje, né, os atuais, na detecção precoce de diferentes tipos, né? A gente sabe aí que tem milhões, eu não sei nem quantos tem, não sei se você tem esse número, mas quantos tipos de problemas aí a gente tem de câncer, não sei como é que fala, como que vocês agem? Existem programas já bem pré-estabelecidos de rastreio de câncer, né? Isso bem sistematizado já, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, rastreio de câncer de mama, próstata e colo de útero, né? Isso já é sistematizado, existem campanhas anuais para fazer o PSA, o toque retal, a mamografia, a coleta do preventivo, né? Mesmo esses que já têm o programa estruturado, a gente tem uma cobertura aí da população-alvo em torno de 25%. Então, falta talvez a informação chegar, né, no paciente ali, que ele acha que fez um exame e tá bom e não precisa fazer pro resto da vida, mas isso tem que ser anual. Falta acesso, a gente tem um país de dimensão continental, então às vezes o paciente que está lá no interior, né, a pessoa está lá no interior, não tem acesso a um mamógrafo, por exemplo, ao médico, né, às vezes é difícil agendar a consulta. Isso para um programa bem estabelecido. A gente tem outros rastreios, por exemplo, a câncer de intestino, câncer de pulmão, que a gente precisa de um arsenal mais complexo, precisa fazer uma colonoscopia, né, que precisa ser repetida a cada 10 anos, ou precisa fazer uma tomografia anual. Isso a gente não conseguiu ainda implementar sistematicamente, por exemplo, no SUS, porque são exames de alta complexidade, né, de hospital terciário, e ele não está disponível na rede básica, que é onde a gente faz o rastreio. E é uma pena, né, doutora, porque seria tão importante, né, a população ter esse acesso. Exatamente. E a gente tem outros tumores daí mais raros que a gente não tem programa de rastreio, e aí realmente isso é difícil, porque no início o câncer normalmente não dá sintoma, né, então às vezes o paciente demora a procurar ajuda e a gente vai acabar fazendo um diagnóstico mais tardio. Não estava aqui na minha pergunta, mas acontece que a gente precisa perguntar, né, gente? Não dá para escapar. Se eu sentir um problema, tá? Foi diagnosticado que eu tenho um câncer, eu não vou ao médico, vou esperar um pouco, vou dar um tempo, não sei, não vou. Esse rastreio mudado, você vê uma outra... Como que você conserva o mesmo trajeto para aquele que era um câncer novato, né, que começou o câncer ali, ou aquele que já está com um certo tempo? Tem uma diferença em tratamento? Sim, quanto mais precoce o diagnóstico de qualquer câncer, mais fácil de tratar. Eu vou precisar de menos tratamento, de uma cirurgia mais simples, né? Então, quanto mais avançado, eu vou ter um tratamento mais complexo e a chance de cura vai diminuindo conforme esse tumor avança, né? E qual a nossa chance aí de pedir para o governo para que isso seja implantado o mais rápido possível no SUS, né? Que nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa certeza. Temos pessoas especializadas que trabalham para isso, que estudaram para isso, mas está faltando aí, seu governo, tá? Nós precisamos de ajuda. E o SUS aí é um bom atendimento, nós sabemos disso. Curitiba tem um dos melhores atendimentos do SUS. Nós precisamos sim pedir ajuda para o governo para que a doutora Fernanda possa rastrear com mais facilidade, né? E que as pessoas sejam curadas com o mais rápido possível, não é isso? Isso. Então tá aqui um canal que a gente precisa utilizar. Fortalecer principalmente as campanhas, né? Para as pessoas. Campanhas. 25% de cobertura é muito baixo, né? Um quarto das pessoas que deveriam fazer o exame estão fazendo, né? Então a gente realmente precisa de uma força-tarefa. Verdade. Então estamos junto com ela, hein? Vamos lá. Como que você avalia a eficácia das terapias imunológicas no combate? Então, como eu falei, eu acho que a imunoterapia foi o principal avanço aí, né, da última década. Por conta disso, né? Ela tem esse racional de que quando eu ativo o sistema imunológico, ele vai ficar permanentemente ativado. Como quando a gente faz uma vacina, né? Você faz uma vacina lá quando nasce, né? Faz a vacina da tuberculose e você fica com aquela imunidade de memória pelo resto da vida. Então, a gente tem casos, né? Eu tenho pacientes de que eles entraram em remissão
por longos períodos. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas são pacientes que já pararam o tratamento de imunoterapia e continuam em remissão. Então isso é muito novo, né, e muito empolgante ali para quem trata essa área, né? Porque o que a gente tinha de quimio era isso, a gente fazia o tratamento, parava o tratamento, o tumor ele acabava voltando a crescer, né? E daí, doutora, qual é a recomendação que você poderia deixar aqui pra gente como prevenção de câncer, principalmente no estilo de vida, né? E nos fatores ambientais? Quais são as recomendações? Então a gente recomenda hábitos de vida saudável, no geral, eles vão reduzir diversos tipos de risco de câncer, né? Então, prática de atividade física como contínua, né? Então a gente recomenda uma atividade aeróbica, que é uma atividade que faz suar, que faz acelerar o coração, não é só uma caminhada leve. No mínimo, 3 vezes por semana de 1 hora ou 5 vezes por semana de meia hora, tá? Isso vai reduzir até 60% de risco de câncer de mama, de endométrio, de intestino, né? A alimentação é muito importante, então manter a base alimentar, uma dieta balanceada com todos os grupos alimentares, ali, verdura, fruta, proteína, carboidrato, né? Eu sempre falo para meus pacientes que não existe um alimento proibido, mas a gente deve moderar na quantidade para que, por exemplo, o açúcar, né, para que ele seja só aquele momento teu de prazer e que ele não entre ali no balanço da refeição diária, né? Então evitar excesso de açúcar, bebida açucarada, principalmente refrigerante, que tem uma quantidade muito grande, a gente perde um pouco a mão ali quando refrigerante líquido, é uma coisa tão né? fácil, né? Chega ali e compra. Exatamente, né? E a quantidade de açúcar ali pela latinha é realmente bastante, né? Evitar embutidos, que pela Organização Mundial da Saúde não existe um nível seguro de consumo por conta dos conservantes, eles dão aumentam bastante o risco de intestino, então linguiças, presuntos, né? A carne vermelha também ela deve ser consumida com moderação e produtos mais in natura. Então, quanto mais a gente descasca e quanto menos a gente desembala, mais saudável vai ser a nossa alimentação, né? Dito isso, a gente também, claro, evitar álcool e cigarro, que a gente sabe que aumenta muito o risco de diversos tipos de câncer, para qualquer... né? Garganta, pulmão, estômago, fígado, bexiga, né? Muito. A gente tem a questão da fotoproteção, então a gente sempre recomenda o uso de protetor solar diário, fator de proteção de no mínimo 30, né? Evitar a exposição no sol ali das 10 às 16 horas, né? E aí, em período de férias agora, de verão, esse protetor solar ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas ou a cada vez que a pessoa entra tomar um banho de mar, um banho independente de piscina. do fator, se é 50, se é 60? Tem que reaplicar, porque o produto ele vai sair do corpo, né? Então a cada 2 horas ele tem que ser reaplicado. Também do jeito que a gente tá suando, meu Deus, o calor tá imenso. Imenso, né? Muito sol e muito banho de mar e de piscina. Então tem que reaplicar toda vez de banho de mar e piscina. E o último é a parte de vacinas. Então a gente tem vacina de hepatite, né, que vai evitar risco de câncer de fígado, e vacina de HPV, o calendário ele prevê ali na adolescência para evitar câncer de colo de útero e câncer de garganta. São os principais aí que a gente tem disponível. Tá, você falou das vacinas, mas e se eu não tenho nada e nem lembro que eu tenho que tomar vacina? Como é que eu vou fazer essas vacinas, doutora? Então, essas vacinas estão disponíveis no SUS, né, na rede pública e na rede privada, né? A vacina do HPV, então, ela é recomendada para jovens, né, de 10 a 14 anos, e a vacina de hepatite, a gente pode dosar o anticorpo no sangue para saber se você foi vacinado ou não, e se você está imune ou não. E se você não está imune, aí a gente recomenda 3 doses de aplicação, daí para todos os adultos. Isso é importantíssimo, então. Sim. Então, não importa quantos anos aí, de 10... A da HPV até os 14, tá. Mas a de hepatite pode ser feita em qualquer idade ali, ao longo da vida adulta. Vai que eu tomei, esqueci, vou lá, faço o teste? Você pode fazer o teste e daí, caso não esteja imune, fazer a vacina. Olha aí, gente, tá vendo? Tem lá no SUS, lá no postinho da sua cidade. Vai lá e faz esse teste, vê se você já tomou. Se não tomou, toma. É importante, né, doutora? Isso aí. E como que você vê a parte genética? Essa parte genética envolve... Porque vai que, de repente, minha mãe não tem, meu pai também nunca teve,
mas eu tô com câncer. Qual é a parte aí que... Então, a gente tem duas formas de fazer a avaliação genética do câncer, né? A primeira é a avaliação que a gente chama germinativa, que é essa parte da família, né? Então, nós vamos ver se tem algum gene naquela família que vai predispor o indivíduo a ter câncer, né? No geral, a gente tem ali 8 a 10% dos casos de câncer que são por síndrome familiar, daí a gente vê os fatores, né? Tem mais gente na família com câncer, com o mesmo câncer, por exemplo, várias mulheres com câncer de mama ou câncer de ovário são da mesma síndrome, ou casos atípicos de câncer de mama em homens, ou casos de câncer em gente muito jovem, né? Então, sim, câncer de mama abaixo dos 40 anos, aí vai acender o alerta para a gente fazer essa análise da família, né? E aí é importante a gente fazer esse diagnóstico, que a gente sabe que aquela pessoa tem um risco aumentado de câncer ao longo da vida, então a gente vai fazer um acompanhamento mais intensivo, vai fazer mais exames para tentar fazer uma detecção precoce, eventualmente até uma cirurgia de risco, né? A gente sabe, por exemplo, a BRCA1 e 2 lá da Angelina Jolie, que é recomendado tirar as mamas preventivamente, sim, né? E a gente faz o diagnóstico da família também. Daí, achando uma mutação, a gente obrigatoriamente tem que recomendar para os familiares fazer o mesmo teste. Que façam o mesmo teste. Para poder fazer o mesmo acompanhamento e daí fazer né, caso tenha câncer, fazer um diagnóstico mais precoce ou até evitar. E a gente tem a parte da avaliação genética que a gente chama de somática, que é a gente olhar para o que aconteceu com aquele indivíduo, com aquela célula que teve uma mutação que causou um câncer. E aí essa avaliação, que a gente faz um painel mais amplo, a gente consegue pesquisar se existe alguma droga desenvolvida que possa tratar aquela mutação. Tá? Então são análises diferentes. É um outro tipo de tratamento de análise. Quando a gente pensa em avaliação da família, a gente vai fazer um teste de sangue ou de saliva. Quando a gente pensa em avaliar o tumor para achar uma droga personalizada, a gente vai fazer o teste no tumor, no DNA do tumor, ou em DNA tumoral circulante, né? Que daí é um teste de Isso sangue é também. muito importante, hein? Pelo menos eu não conhecia, não saberia dizer quando eu vou fazer um teste nesse sentido, né? Porque a gente sabe que na família, tendo 2 ou 3 casos, já é um caso mais familiar, é isso? Isso. Ele tem que fazer... Tem que fazer um mapeamento genético do indivíduo, né? E depois da família, se for o caso. E quando é que você chama a família? Quando que você repassa isso para a família? A gente não consegue convocar, né, a família. Então, se o paciente me traz o teste, né? Ele fez o teste, daí eu achei lá a mutação pontual, que a gente chama. Ele tem uma alteração de BRCA no gene tal. Uhum. Aí eu vou orientar esse paciente a falar com a sua família pra gente fazer a pesquisa daquela mutação em mais indivíduos, né? A gente começa sempre com parentesco de 1º grau e daí vai subindo, né, de acordo com onde vem positivo. Isso que eu te perguntar, até que grau? Por exemplo, tem mãe, tem filho, né? Tem a tia, qual é o grau? É que a gente tem que desenhar da onde que a mutação tá vindo, né? Então, por exemplo, você testa a tua irmã, e daí a irmã não tem a mutação, daí não tem necessidade de testar o sobrinho, porque não tem como ter passado pro sobrinho. Ah, entendi. Então você vai mapeando por onde que ele foi transmitido, né? Então tá, então se a família tem 3 irmãos, você vai estudar os 3? Os 3 irmãos, exatamente. E daí para os descendentes dos irmãos, você só vai testar se se o irmão tiver uma alteração. Entendi. Você fez lá, falou que a avaliação somática que deve ser feita no próprio tumor. Isso. Cada tumor mostra uma infecção diferenciada? Eu acho que é assim que fala? As mutações. A gente pesquisa genes diferentes para cada tipo de tumor, de acordo com o que a gente tem de droga disponível para tratar. Entendi. E quais são os efeitos colaterais mais comuns nesse tratamento oncológico, onde eles podem ser gerenciados, né? Aquele que você pode captar ou entender melhor. Essa é uma pergunta ampla, né? Porque a gente tem, conforme cada tipo de tratamento, vai ter um tipo de efeito colateral, né? Então, só a quimioterapia em si já é um monte de remédios, são várias drogas que que agem de maneira parecida, mas cada uma tem o seu, né? Então, quando eu falo em químios, mais comuns são fraqueza, queda de cabelo, queda de imunidade, pode
fazer alteração de unha, de pele, diarreia, a baixa de imunidade pode predispor a infecção, pode cair plaqueta e predispor a sangramentos, né? Pode dar um formigamento nas mãos também. Esses são os efeitos mais comuns de químio. Quando eu falo, por exemplo, em imunoterapia, aí eu posso, como eu estou ativando o sistema imunológico, eu posso ativar ele demais e aí causar uma inflamação em algum órgão que está sadio. Então eu posso causar uma inflamação na tireoide, que eu tenho que fazer uma reposição hormonal, uma inflamação no intestino, que vai causar diarreia, uma inflamação na pele, né? E aí a gente vai ter que entrar com corticoide, com remédios para baixar a imunidade, para fazer uma imunossupressão. Isso pelo tratamento? Esse é da imunoterapia. Da imunoterapia. Mas não é qualquer pessoa, ou cada pessoa tem um sintoma diferente? A gente tem os sintomas mais comuns, mas não quer dizer que todo mundo vai ter aqueles sintomas, né? Cada paciente vai reagir de uma forma a cada efeito, né? A cada medicação que a gente... E quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas de quimioterapia mais comuns são o cansaço, principalmente, né? A queda de cabelo, que é um estigma, né? Da pessoa com câncer. A queda da imunidade, né? Também, que a gente até monitora por exames, né? Então, por exemplo, o cansaço eu consigo manejar com um sono adequado, atividade física regular, né, no ritmo moderado, paciente se alimentando bem, se mantendo bem hidratado. E se o paciente não tem vontade de comer, né? Porque também acontece, pode acontecer do paciente não querer se alimentar. E a alimentação nesses casos é muito importante. Como que você fala para o paciente que ele precisa se alimentar bem, né? O paciente que está perdendo peso, a gente precisa entender o porquê que ele está perdendo peso, por exemplo, né? Então, a náusea, né, que é um efeito muito comum da quimioterapia, ela tem um tratamento específico que a gente deve fazer, né? Existem drogas muito potentes para a gente usar ali antes da infusão da quimioterapia e em casa também. Eu posso fazer uma adequação da própria dieta, né? Então, uma dieta fria, uma dieta mais cítrica também dá menos náusea, uma dieta mais fracionada, ele comer porções menores ao longo do dia, né? E mais vezes, né? Pode ser que o paciente não esteja comendo porque ele fez afta na boca e aí eu preciso tratar as aftas, né? E pode ser que eu precise realmente fazer uma adequação ali daquela dieta importante, nesse momento, uma nutricionista oncológica, fazer o acompanhamento conjunto, né? E às vezes a gente lança a mão de suplemento calórico, né? Então, se a gente não está conseguindo fazer o aporte calórico com a refeição, a gente pode entrar com algum... Você disse também que o paciente pode ter outras doenças ou causar outras doenças, né? Não, eu digo que a gente precisa entender a causa da diminuição do apetite ali, certo. Né? Certo. Que pode ser por outros efeitos colaterais do próprio tratamento. Então, ele não está comendo porque ele tem náusea devido à quimioterapia, ou ele não está comendo porque ele fez afta na boca devido à quimioterapia. Entendi. Né? Então, o que a quimioterapia fez para esse paciente estar perdendo apetite, né? Às vezes não é uma perda de apetite em si, mas tem alguma coisa por trás. Envolvendo aí uma situação mais grave que ele não está conseguindo deglutir, não está conseguindo mastigar, né? Não é só a falta, não é só a perda da vontade de se alimentar, e sim uma causa mais difícil. É a alteração do gosto da comida, né? Que a língua fica carequinha, né? Igual a cabeça, então... Às vezes a gente precisa que a refeição... O paladar se perde, né? Então eu preciso que a refeição seja mais condimentada, o tempero seja mais condimentado, ou vou pôr mais sal ali na comida daquele paciente, né? Para ele poder sentir melhor o alimento. Então, pessoal, a gente fala tanto de câncer, né? Escuta tanto, e às vezes a gente precisa aprender que existem alguns caminhos que a gente tem que seguir para poder entender sobre o câncer. O nosso papo aqui é muito extenso, né? A gente tá querendo fazer um programa só, mas não vai dar, não tem como. Eu só preciso apresentar para você meu novo componente aqui que está me ajudando, que é o Gil. O Gil, ele faz o marketing da minha empresa e você aí pode, se precisar de uma pessoa que faz esse trabalho, ele tá aí, o Eduardo vai colocar aqui embaixo o nome dele. Pessoal, nós vamos para um próximo programa, nós vamos continuar
com a doutora Fernanda aqui. Doutora, não vou deixar a senhora embora. E hoje a gente encerra o programa dessa forma, mas você vai estar no próximo programa ouvindo a doutora Fernanda aqui. Nós temos muito ainda a vasculhar aí dessa inteligência que é a doutora Fernanda. Pessoal, eu agradeço até agora vocês estarem aí. Eu prometo que o próximo programa vocês vão ter uma continuidade muito importante, que falar sobre o câncer é muito vasto, né? Um campo vasto. Claro que nós não vamos fazer a medicina aqui, mas nós vamos aprender sim. O que eu puder tirar da doutora Fernanda, a gente vai. Tudo bem então? Então até o próximo programa com a doutora Fernanda. Passa rápido.